O André Rizek e o Ricardinho se rendem ao Flamengo e o Hulk, que foi reclamar do Wallace Ian pro Felipe Luiz. Bora acompanhar todo esse debate aqui e tem atualização nova do Flamengo no mercado da bola sobre Talisca, Paquetá e Reinier. Vamos começar com esse lance do Hulk? Já deixa o like aí no início do vídeo. Bora ver. Ah, o Wallace. É ele. Falou, Scarpa. É ele, tá? Mas eu falo. Mas ele é assim. E não muda. Jogou muito bem. Ele é muito difícil. Cara, mas assim não dá. Resumindo, o Hulk foi reclamar do Wallace Ian pro Felipe Luiz. Cara, o Hulk foi chorar pro Felipe Luiz sobre o Wallace Ian, que alugou um triplex na cabeça do Hulk. E o Felipe Luiz simplesmente, ó, cagou pro Hulk, meu irmão, cagou pro Hulk. Vamos falar do novo velho líder do Flamengo, que retoma a ponta por pontos ganhos, com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. O novo velho líder recebeu o Galo ontem no Maracanã. Ricardinho comentou a partida. O que você conta pra gente, Ricardo? Então, Isaac, foi um jogo, assim, que o primeiro tempo foi bem disputado. Eu achei que o Atlético fez um bom primeiro tempo. Aliás, como há algum tempo eu não vi o Atlético atuar. Porque a estratégia acabou encaixando. O Atlético entendeu que tinha que competir muito contra o Flamengo, que tinha que humildemente marcar o Flamengo, principalmente no seu campo, e usar a velocidade de saída do Coelho, do Rony, do Hulk. E no primeiro tempo encaixou, porque o Atlético tinha algumas marcações individuais. Então, por exemplo, o Alan Franco, no primeiro tempo, ficava em cima do Arrascaeta. O Fausto Vera, no primeiro tempo, no Plata o tempo todo. E aí você tinha o Gabriel Menino fechando o lado direito, como se fosse numa segunda linha. Você tinha o Coelho e o Rony em cima dos dois volantes. Isso complicou a saída do Flamengo no primeiro tempo. Por quê? Porque o Jorginho é um jogador de saída de bola, é um jogador que distribui jogo, é um jogador que dá dinâmica ao jogo do Flamengo e a bola chega no Arrascaeta. Marcado, não conseguiu produzir. Então, Lá do estádio, você achou o lance para expulsão do Fausto Vera? Eu achei que foi fora da área, né? Não, foi fora da área, sem dúvida, mas para expulsão... Então, aí é questão de interpretação. Já debatemos, então. Interpretação, porque muitos vão dizer que ele driblou e a bola escapou dele, foi para o lado, né? Mas o objetivo dele era o gol, enfim, nós vamos debater. No primeiro tempo, era isso. E o Atlético teve oportunidades. Por exemplo, o Rony não fez o gol, porque na hora ele fez tudo certo. Ele disputou com o goleiro, ele disputou com o zagueiro. Só que quando a bola sobrou para a canhota dele, ele não olhou para o gol. Ele finaliza sem olhar. E ainda existe a dúvida que, com todo o mérito ao Varela, e existe o mérito do Varela de ter defendido, não sei nem a bola ia saindo. Se ela fosse entrar, ela ia no cantinho, talvez até ela ia dar na trave. Porque o Rony não olhou para o gol. Ele simplesmente finalizou. Não sei se ele não viu que tinha o zagueiro ou o defensor do Flamengo. Até que é pra fora. Mas eu digo assim, que ele, quando ele abaixa a cabeça, ele não finaliza do jeito que tem que ser, porque o gol estava escancarado, era a melhor chance do jogo até ali. Teve um lance do Hulk também, no finalzinho do primeiro tempo, que o Hulk saiu pelo lado esquerdo para finalizar, ele tentou dar para o Rony e o Rony não conseguiu a finalização. No segundo tempo, o jogo caiu muito. Poucas oportunidades, diferente do primeiro tempo. O jogo tecnicamente caiu, os goleiros trabalharam pouco, o jogo foi mais truncado, mais marcado, e aí é a circunstância de um grande jogo que é a bola parada. E foi aonde o Flamengo, mais uma vez, conseguiu com mérito uma batida de falta do Luiz Araújo, do lado esquerdo, e o cabeceio do Léo Ortiz no meio da defesa. A marcação do Atlético estava correta, o Júnior Santos esperou a bola na marcação do Léo Ortiz e ele acabou finalizando e fazendo a vitória, o gol da vitória do Flamengo. Acho que a diferença do jogo foi a bola parada, e num jogo como esse você tem que estar atento. O Atlético bobeou nesse lance, mas num segundo tempo bem abaixo do que foi o primeiro. Acho que o Atlético foi bem, cansou um pouco no segundo, porque a marcação e a forma com que o Atlético jogou no primeiro tempo desgastou o time. As trocas, elas não fizeram o mesmo efeito que acho que o Cuca imaginava, que era a questão de manter o ritmo, de manter a escapada. O Atlético no segundo tempo não conseguiu dar uma escapada, um contra-ataque. O Coelho saiu desgastado, o Rony, que também tinha essa saída, saiu também desgastado, apesar de terem jogado bem o primeiro tempo. O Hulk na frente teve oportunidade no primeiro, mas já não tinha aquela parceria no segundo tempo para poder incomodar a defesa do Flamengo. Então o Flamengo conseguiu o resultado. Acho que isso é mérito, porque a bola parada faz parte do jogo, é bem treinado. Não foi a primeira vez,
O Flamengo já em outros jogos já conseguiu o resultado na bola parada e conseguiu com o Léo Ortiz a vitória e a liderança do campeonato. Olha, os últimos 3 gols do Flamengo foram marcados por jogadores de defesa. Os 2 contra o Bragantino, na virada no meio da semana. Um deles de bola parada, como você está vendo aí do Léo Pereira. O outro foi do Wesley, mas olha a bola parada do Flamengo. Né? E o de ontem. Então, esse é o gol do Wesley. Uma baita construção do Flamengo desde o começo e a finalização do lateral direito, que na prática é o último gol que o Wesley marcou com esta camisa. Agora o Wesley defenderá a Roma. Então, assim, jogadores de defesa do Flamengo estão chegando ao ataque, né? Estão marcando. E ontem o gol do Léo Ortiz. E se a gente for pensar em bola parada, o gol do Fla-Flu foi bola parada, do Pedro, um escanteio. Né? O gol de ontem foi bola parada. E um dos gols do Bragantino. Então, 3 dos últimos 4 gols do Flamengo saíram de bolas paradas. O Flamengo já fez 9 gols no Campeonato Brasileiro de bola parada. Não é assim um desempenho que chame atenção em relação aos concorrentes, porque o Galo também fez 9 gols de bola parada, o Cruzeiro, o Mirassol... Aliás, desculpa, o Galo, o Cruzeiro e o Mirassol têm 10, o Flamengo seria o segundo colocado. Mas chama a atenção que nos últimos jogos a bola parada deu vitórias importantíssimas. As últimas 3 do Flamengo, 3 seguidas, e que levam o time de volta à liderança, tiveram destaque para jogadas de bola parada e claramente ensaiadas. Né? E aí temos de falar sobre o Rodrigo Caio, que é um dos responsáveis pelas bolas paradas do Flamengo, que é hoje o jogador o ex-jogador na função que mais me faz sentir velho. Eu acho uma loucura o Rodrigo Caio sentado ali no banco de reservas comandando treinos de bola parada. Ele, lamentavelmente... Eu queria te consolar que não. A carreira dele é que durou menos do que podia. Exatamente. Ele mesmo. Teve que parar precocemente por causa das lesões. É uma pena, mas é muito bacana já vê-lo com protagonismo numa comissão técnica tão importante de um grande clube, hoje líder do Campeonato Brasileiro, e ele sendo festejado pelo sucesso das bolas paradas, que é uma tendência mundial. A gente vê em grandes times do mundo... pessoas designadas ele tá com 31 anos, para cara. isso. E tá, podia estar jogando exato. em qualquer time, assim... Ótimo jogador, deveria ter disputado Copas do Mundo se não fossem lesões. Ele iria para a Copa de 2018, era o escolhido do Tite. O Jeromel acabou indo na sequência das lesões do Rodrigo Caio. Mas ele hoje está aí. Imagina a satisfação, né? Eu fico imaginando para o cara que treina, que pensa na jogada, que pensa no posicionamento, que orienta a batida, deve ser uma satisfação tremenda. Ele é o treinador de bola parada do Flamengo? Ele tem. É a função dele. Bola Legal, parada. legal. Uma das funções. Uma das, dele. né? Mas ele tá. Então. E acho que o Felipe foi bem ontem na entrevista quando ele disse que a bola parada é uma das fases do jogo. Né? Às vezes a gente separa a bola parada como... e de fato tem times que são mais dependentes dela mesmo. Né? Mas ele desbloqueia realmente alguns jogos. E a partir do momento que você faz 1-0, a tua superioridade em relação ao adversário, e o Flamengo é superior à maioria dos adversários nesse campeonato, ela começa a se destacar mais, porque você tem o placar a seu favor, você joga com ele, condiciona o resto do jogo. O gol demorou a sair ontem, mas é um trunfo. De resto, eu tô com o Ricardinho. Acho que o Atlético fez um dos melhores jogos, certamente o melhor pós-Copa do Mundo. E a estratégia do Cuca funcionou no primeiro tempo. Porque que o Cuca marca individual, a gente sabe. Isso faz muito tempo. Agora, os encaixes que ele buscou são inusitados. Ele pegou um volante para marcar o ponta do Flamengo. Então ele pegou o Fausto Vera para marcar o Plata. Tanto que tinha hora que parecia que o Fausto Vera era o lateral do Atlético. Ele não era o lateral. Ele continuava sendo um volante, mas ele estava jogando marcando Plata, então frequentemente ele estava caindo ali por aquele setor. O lateral era o Scarpa, que estava marcando o Varela, porque ele já previa um lateral, enfim, de outra característica, e ele encaixou o Scarpa. Ele fez a mesma coisa do outro lado, e aí o Felipe... Por isso que eu acho que o futebol é fascinante, no pensar o jogo. Depois o jogo acontece de acordo com o que os treinadores planejaram e vão se adaptando. Mas eu não sei se o Felipe também não colocou a Arrascaeta partindo da esquerda, já preparando uma marcação individual do Cuca. Né? E aí uma se sobrepõe à outra. Eu achei que o Atlético se sobrepôs ao Flamengo no primeiro tempo. No primeiro tempo, sim. Foi melhor, poderia ter ganhado o primeiro tempo. E também o melhor jogo do Galo pós-Copa, porque o patamar estava muito baixo, né? Muito baixo. O Galo teve 3 derrotas seguidas, jogou também muito mal, na minha opinião, na classificação da Sul-Americana, né? Passou nos pênaltis.
Pior ainda fora do que em casa, eu achei. Pior o jogo que ganhou do que o jogo que assim, perdeu. Vinha tendo atuações, inclusive é contra o Palmeiras, apesar dos Aliás, o dois gols Lino de falou falta isso, eu acabei de plagiar o Lino. do Hulk, vinha tendo atuações assim, e Semana depois passada. você até entende pela crise do clube, a falta de pagamento, a coisa não tá legal, claramente não tá legal. E ontem, no primeiro tempo, eles conseguiram criar sérios problemas ao Flamengo. Só que o Rony não aproveitou. É até um lance bem tosco, assim, é um lance tosco, cara. Tecnicamente tosco do Rony. Mas é um ET que aparece na sua frente, né, cara? Porque o jogador não está acostumado com isso, assim. É um lance que te assalta, que te surpreende. Mas não pode, né? Não, um jogador não pode, dessa não qualidade, pode. dessa importância. Não pode. Ele Não viu uma pode, né? espaçonave e não soube o que fazer com aquilo. E o Ricardinho tem razão. Não dá nem para saber se a bola ia no gol. Não, ela ia para acho fora, que é pra cara. fora. Né? Essa bola ia para fora. O Varela, ele contou que ele deu... Aquilo que os goleiros fazem, né, no pênalti. Você engana que você vai fechar ali o lado para o jogador chutar no outro. Ele fez que foi, não foi. Essa perninha dele ali, volta um pouquinho mais pra gente ver, ó lá. Ele vai dar, ó, ele vai fingir Ele que... dança. Ele vai dar uma dançadinha que vai pra... Mas eu não sei nem se o Rony caiu, porque a impressão é que o Rony não tá nem olhando pro gol. Não, mas ele não, a impressão não, ele não tá olhando pro gol. Porque, o Rizek, se ele tá olhando pro gol, ele faz o gol, cara. Sim. Porque assim, com o goleiro vai usar, a não ser que o Varela fosse usar a mão. Senão, com o gol escancarado, e outra, o Varela, por mais que ele tente, ele já tá para aquele lado. Ele já tá para aquele lado. Se o Rony olha o posicionamento do Varela, ele simplesmente rola a bola, o chapa no outro canto, não vai dar tempo. O gol tá escancarado, cara. Era muito fácil. entendeu? Cara? Era muito fácil. Então, assim, ele dá é pra que ele pra ele, abaixou, né? ele Não pra mim. abaixou a cabeça, né? E finalizou. É que esse tipo de bola você não dá no chão, né? Agora dá para achar um monte de soluções para jogada, né? A primeira seria colocar no outro canto, mas a mais básica é você não jogar no chão. Se é um jogador de linha que está embaixo da trave, não é um chute Eu vou rasteiro. falar, ia ficar feia essa bola ir pra fora, hein? Lino, ia ele ficar não olhou feio, o cara. hein? Se ele olha, talvez ele mude totalmente a forma até de finalizar dele. Se ele olha, pelo menos o goleiro, porque ele teve tempo disso, ó, ele estava sozinho, ó. Podia olhar, ele podia carregar um pouquinho mais a bola e finalizar. Ele simplesmente finalizou. Eu não sei se ele entendeu que não tinha ninguém no gol, se foi muito rápido o lance, enfim, ele não olhou o gol. Mas ele tinha tempo de fazer muita coisa. Inclusive Inclusive entrar com a bola e tudo. Se no ele gol. levanta e dá uma bicicleta, a bola entra. Cara, isso dá... Pô, coitado do atacante, ele deve ter pesadelos horrorosos com isso, Coitado né, da cara? torcida do Galo, cara. Também. Coitado da torcida do Galo. Isso é uma situação que o jogador se cobra, sem dúvida nenhuma. Ontem, hoje, porque ele revendo mesmo o lance, ele fala, cara, esse tipo de lance que não dá para perder essa oportunidade, com toda a valorização da agilidade do Varela de correr para dentro do gol, da ação dele, do pé direito, de defender, que isso é um mérito dele, não podemos esquecer. Mas o jogador se cobra, sem dúvida nenhuma. Antes, eu queria falar sobre esse jogo, mas antes o Ricardinho ainda há pouco trouxe a notícia do falecimento do irmão mais velho do Cuca para nós aqui. Acho que todos nós, Depois, né? após o jogo, ontem à noite, lá em Curitiba, ele passou mal e acabou falecendo. Me solidarizar, a gente se solidarizar não sabia. com o Cuca, né? Sentimentos à família. Sentimentos eu não à família do Cuca, que teve essa notícia ontem, né, na madrugada, e que o irmão mais velho dele acabou passando mal. Ele tem dois irmãos. Tem o Cuquinha, né? O Cuquinha que trabalha com ele, não sabia. Nossos sentimentos. Realmente eu não sabia. Bom, e sobre o jogo, cara, foi uma quebra de expectativa, pelo menos para mim, muito grande, né? Porque ontem você senta na frente da televisão, assistiu o jogo pela TV, e de novo você acha que vai ver um grande jogo, né? E não foi. Foi um jogo ruim. O primeiro tempo foi truncado. Você achou ruim o jogo? Eu achei horroroso. Acho que eu tô um pouco exigente. Não achei ruim. Assim, eu achei ruim, cara. Achei ruim. Porque talvez a minha expectativa fosse muito alta, né? Porque eu esperava um belo jogo. O que você não gostou do jogo exatamente? Um jogo truncado no primeiro tempo. O grande mérito do Atlético foi ter truncado o Flamengo. Aquele Flamengo que faz pressão e recupera a bola não estava ali. Aí a gente vai lembrar a história de Pedro e Arrascaeta no mesmo time, aquilo que o Felipe Luiz sempre falou. Por exemplo, eu achei que o Pedro ontem, e é o segundo jogo dele como titular, me parece que o Felipe Luiz saiu vitorioso dessa batalha. Eu vi o Pedro dando combate, jogando com intensidade, sem dúvida. como o Felipe quer. Claro que tecnicamente não foi o melhor dia do Pedro,
Mas em termos de intensidade, de movimentação, eu vi um Pedro mais ou menos de acordo com o que o Felipe quer, ou seja, check, ponto para o Felipe. Mas com pouca capacidade de recuperação no padrão que normalmente o Flamengo tem, com volume de oportunidades bem abaixo do que é o time do Flamengo. Mas não é porque o Galo, como disse o Ricardinho, no primeiro tempo teve o mérito de bloquear o Flamengo. E aí no segundo o Flamengo voltou melhor. Ou seja, tem uma boa história aí, que é o Flamengo mudar o enredo do jogo na segunda etapa. Mas sem criar grandes oportunidades, sem ter domínio sobre a partida. Um Galo também que em alguns momentos não fez nada além de travar o jogo. Isso é meritório, sim, a gente precisa até aplaudir. Mas uma coisa é certa, Rizek, a vitória ao estilo Tite não leva treinador a lugar nenhum com a camisa do Flamengo. Você ganhar de 1-0 com bola parada é bom, mas tem perna curta. No Flamengo, em especial, isso não vai durar muito tempo. O Felipe tem nas mãos agora o desafio de administrar o Campeonato Brasileiro e as 2 Copas, elenco com vários jogadores chegando. Mas você acha que é o caso do Flamengo sair dando de mão aberta em todo mundo aqui no Não, eu acho que não. Eu acho que o Atlético tem os méritos de ter segurado o Flamengo, de ter feito uma bela partida nesse aspecto. Eu estou destacando a qualidade do espetáculo, como entretenimento, como quem senta diante da televisão e não torce para ninguém, quer se divertir. Meu principal divertimento foi estragado ontem no final, porque eu estava adorando aquele Vasco Internacional. Era um jogaço para mim, era o grande jogo da rodada, o Vasco ia ser o time da rodada, e aí estragaram tudo ontem no final, mas esse é assunto para daqui a pouco. Mas esse jogo eu também esperava bastante. O Flamengo que produz não foi capaz de vencer. Gozado, justamente por eles se enfrentarem agora na próxima quinta, eu já achava que ia ser um jogo amarrado, de mostrar pouca coisa para o adversário. E eu me surpreendi positivamente com a postura do Galo, me surpreendi. E acho que o Flamengo teve o mérito de, no segundo tempo, reverter a situação e aí dominar o jogo. Eu acho que no segundo tempo o Flamengo dominou o jogo. Você curtiu? Você se divertiu com o jogo? Cara, é que assim, eu não espero tanto quanto você. Eu espero jogos mais amarrados, truncados. Então, mas o pós-jogo é muito interessante. Acho até que o Ricardinho, como jogador da elite do futebol, pode nos ajudar a isso. O Cuca pensou uma estratégia muito específica para enfrentar o Flamengo. Ele não vai fazer esse tipo de encaixe contra todos os adversários. Foi para marcar o Flamengo. Tendo agora 2 jogos decisivos contra o mesmo adversário, e sabendo que depois do jogo de ontem, o Felipe já colocou na gaveta dele mais uma forma do Atlético jogar contra o time dele. Ele vai repetir a estratégia ou ele vai pensar em outra alternativa para tentar mais uma vez surpreender? Porque se ele fizer a mesma coisa, não é mais surpresa. O Felipe já vai ter isso planejado. Bom ponto. Ele vai repetir ou ele vai pensar num 2.0 dessa estratégia? E eu reitero, obviamente, o meu abraço e os meus pêsames quando ele estiver planejando o jogo, que certamente não é neste momento a prioridade dele diante do que aconteceu, mas é uma coisa que me deixa curioso, porque tem 2 jogos importantes daqui a 3 e 7 dias, 10 dias. A postura do Atlético com certeza vai ser outra em relação a planejamento de jogo, porque o primeiro jogo é aqui, né? Não, então ele não vai mudar muito. Também acho que ele não vai mudar, não. Aqui não. Ele não vai mudar, não. Ele vai mudar em casa. Quando ele jogar em casa, ele vai buscar aqui, na semana, um resultado que leve para o jogo de volta uma oportunidade de uma vitória, uma classificação. Você acha que ele vai na mesma marcação, mesmo encaixe? Você não acha que o Cuca sempre foi assim? O Cuca sempre trabalhou com encaixes de marcação, com perseguições. Sim, mas não do volante no ponta. Não de um lateral no outro. As escolhas, você está falando. Mas eu acho que, assim, e vou te falar, só não teve mais êxito ontem, porque o segundo tempo, o desgaste que o Atlético teve no primeiro tempo para marcar o Flamengo, para ocupar o espaço, para retomar a bola e sair num contra-ataque, desgastou os jogadores e o Atlético fisicamente sentiu no segundo tempo. E a falta de poderio no segundo tempo do Atlético, para mim, está claro no cansaço do Coelho e do Rony, que eram os 2 caras que eles vinham nos volantes, e o Felipe Luiz, posso estar enganado, ele tira o Alan, que estava com o amarelo no primeiro tempo, e coloca o Everton no intervalo, justamente porque ele entendeu que o Everton tem uma marcação e um posicionamento e tinha que ter melhor do que o Alan no sentido de proteger a última linha dele. Porque no primeiro tempo, os escapes do Rony e do Coelho eram muito perigosos. Eles escapavam, encontravam o Hulk. O Atlético teve a finalização do menino de perna esquerda, que ele chapou e ele podia até ter dominado a bola.
ele teve esse lance do Hulk, que ele tentou dar a bola para o Rony, ele podia ter finalizado numa bola que o Coelho escapou. E, aliás, desculpa te interromper, mas esse lance só acontece porque o Alan já tem amarelo. Porque Exatamente. ele vai correndo atrás o tempo todo do Coelho, com a mão aqui e não para segurar. Ele ia matar a jogada e ia ser expulso. É isso. E aí, no intervalo, o Felipe Luiz, pensado, lógico, analisou com a comissão técnica, vou tirar, o cara tá com amarelo, a estratégia dos caras é de saída. Mas esse desgaste do Rony e do Coelho de saída fez com que o Atlético, no segundo tempo, diminuísse o ritmo, ou melhor, quase não incomodasse a defesa. Junto com a entrada do Everton, que ele pode não ser um jogador de construção, o jovem, ele não é um jogador, às vezes, até que passa muito a bola para o lado, para trás, como volante, ele não é de continuidade de jogadas, mas ele, como marcador, ontem, quando ele entrou, ele posicionou, deu mais liberdade para o Jorginho, o Flamengo melhorou um pouco. O segundo tempo, para mim, do jogo, ele caiu em relação ao primeiro. Eu achei que o primeiro tempo do Atlético foi bom. Devido aos últimos jogos, o Atlético teve 3, 4 chances claras de sair na frente do Flamengo. Sim. E ele não fez porque o Rony teve a chance, porque a decisão do Hulk foi equivocada, ele poderia ter... Enfim, mas a postura e o jeito do Atlético jogar inibiu o jogo do Flamengo. O Flamengo não conseguiu, o Arrascaeta não conseguiu fazer uma jogada. O Pedro tentava a parede, mas ele estava no meio de 3, 4 caras. Agora, no segundo tempo, não. No segundo tempo, eu acho que o nível do jogo diminuiu, o Flamengo tentou... a gente não teve chances assim claras. A gente teve a bola parada, que fez a diferença do Mas jogo. o domínio passou de lado. Mas né? não, o Flamengo domina o campo no segundo tempo. O poderio ofensivo do Atlético, que no primeiro tempo existiu em muitos momentos, ele não teve. Ele no segundo tempo era o Flamengo... Até porque antes de passar a palavra, a gente já mostrou o lance tosco do Rony. E assim, quando o Galo contrata o Rony, ele imagina que ele vai extrair do Rony o melhor Rony do Atlético Paranaense, o melhor Rony do Palmeiras, que é um Rony muito bom, que inclusive chegou à seleção brasileira. Quando ele contrata o Júnior Santos, ele também imagina que vai trazer algo próximo do melhor Júnior Santos do Botafogo, não o Júnior Santos do Fortaleza. E, cara, o Júnior Santos está apanhando da bola, né? Você vê assim, você não reconhece o jogador que jogou tanto pelo Botafogo. Ele levou algumas surras no Botafogo também da bola, né? Em alguns momentos, assim, mas teve momentos de brilho que ele não consegue mostrar no Galo. Grande atacante no Botafogo. Não, foi, mas ele artilheiro também, da Libertadores. Ele teve os momentos dele também de briga. Ele não é um jogador talentoso. Cara, mas assim... Ele não saiu e voltou pro Botafogo por acaso, né? Então ele... foi grana. O Botafogo O Botafogo não queria pagar o que pediam. O Botafogo sempre quis tê-lo, tecnicamente, quando ele foi pro Fortaleza. Mas assim, me chamou a atenção... A gente sabe que ele é um jogador que precisa de campo, ele precisa de corrida. Ontem ele não teve esse campo para correr. Aí, assim, na intimidade dele com a bola, aí sim. Ele apanhou da bola ontem. Então, assim, o Galo está sofrendo um pouco com isso também. Jogadores que ele trouxe, imaginando que ele ia extrair o melhor desses caras, nesse time, o Rony não está bem no Galo. E o Flamengo, atualizando aí as questões de mercado da bola, as contratações, o Bruno do Fla traz aqui sobre o Talisca, o Paquetá e do Reinier, tá? A janela de transferência segue aberta até 2 de setembro, tem muito tempo ainda, pouco mais de um mês, 30 e poucos dias. E o Flamengo apresentou até agora Saul e Emerson Royal, e aí tem expectativa do Samuel Lino, né? Antes tinha trago já também o Jorginho. O Flamengo não possui aí qualquer interesse na contratação de Anderson Talisca, que atualmente está na Turquia. Apesar do nome ter sido especulado nos bastidores, não houve movimentação por parte do clube no momento. A situação do Paquetá, para atualizar, que pertence ao West Ham da Inglaterra, ainda o Flamengo ainda aguarda o veredito, né, de julgamento. Fontes da Inglaterra, os jornais britânicos dizem que o Paquetá foi inocentado, né, e o Flamengo aguarda uma posição oficial desse julgamento para poder saber se vai ou não fazer algum investimento. Alguns dizem que o Flamengo investiria 35 milhões de reais para tirar o jogador do West Ham, né? No caso, o Reinier, atualmente vinculado ao Real Madrid da Espanha, houve um contato inicial no Flamengo. No entanto, os valores exigidos para um possível retorno travaram qualquer avanço nas conversas. O Flamengo não vendeu barato, né? Mais de 30 milhões de euros na época. Sem espaço no clube espanhol e com futuro indefinido, o atacante formado no Ninho do Urubu não deve retornar ao rubro-negro, pelo menos neste momento. O Saul Níguez já integra o elenco, treina e aguarda aí para fazer sua estreia. Emerson Royal já está treinando também. O Flamengo aguarda nesta terça-feira no Rio de Janeiro o Samuel Lino para poder fazer sua apresentação oficial. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.